Afetou todo mundo e a gente tá de braços atados de uma certa forma, né? E quantas vezes a gente não ouve, né, de pessoas até de fora, cara, eles não nem se entendem lá dentro, tem briga lá dentro, tem fofoca lá dentro, tem não sei o quê. Se é pra ser Vai assim, ter eu nem mesmo, vou. porque aqui é o lugar dos doentes, né? É Vai como ter. se fosse Vai hospital. ter. Só que muitas vezes você chega com um ruído de comunicação lá pra fora e parece que as pessoas estão aqui vendo, cara, olha como eles se julgam, como eles não conseguem conviver com eles mesmos, e então por que eu vou fazer parte disso, né? Eu li um livro que se chama Salt, e aí uma frase desse livro me impactou muito, que falou assim, que o seu fracasso, você pode olhar para ele como ficar lá, fracassado, ou você pode olhar para ele como algo que vai te impulsionar, né, para o sucesso. Eu acho que é isso, né? O processo também fala muito disso. Sobre a gente passar por algumas situações, a gente pode olhar e parar ali, ou a gente pode seguir em frente, né? Até porque quando Jesus está no barco, a gente vai atravessar o mar, né? Eu gosto esse negócio do processo é maneiro, porque, tipo, uma definição mais técnica de processo é aquilo que tem algum input, tem uma entrada, passa para uma etapa ali de processamento, de transformação, uma conclusão, né? E você tem um output, você tem a saída. E eu acho que esse é maneiro, porque o input é justamente um monte de gente quebrada, sabe? E o processo de transformação, ele realmente vai ser complicado em alguns momentos. Acho que aquele quadro do spin que eu comentei antes. Vai ter um momento de spin, vai ter um momento ruim, vai ter um momento... Mas no final, o output é bom. Só que a gente desiste porque a gente não consegue enxergar o valor do output. Ou melhor, o valor do output é menor do que o valor do sofrimento pra gente. Ou a gente acha que não vai ter output nenhum. Eu acho que é muito interessante quando Paulo fala em Romanos 12, né, da mudança de mente. Que a gente tem uma metamorfose na nossa maneira de pensar. E é real uma metamorfose, sabe? Você tem um tempinho ali e tal, ali de vermezinho, de larva e tudo mais. E, cara, você passa na metamorfose, você entra naquele casulo e fica lá. É um momento claro ali, cara. E o cristianismo, a vida cristã, na verdade, é carregada disso. Você sempre vai ter, sei lá, um tempo da sua vida cristã que você vai ficar lá, tipo, 2 meses, 3 meses num casulo de dificuldade. E aquilo ali vai te preparar, vai te moldar, para que no momento em si você vai criar asas e voos, sabe, na tua vida espiritual. Eu acho que isso acontece muito com a gente e a gente não valoriza esse processo. Acho que a gente negligencia muito essa capacidade que Deus tem de dar asa pra gente e até a capacidade que Deus tem de nos moldar. E um lance sabe? que acontece muito também é a gente não entender o processo do outro, né? Exatamente. Que a gente pegar aquele pequeno recorte da vida dele, da vida, sei lá, com Deus dele, da vida ministerial dele que ele está passando. Então, ele saiu daquele ministério ali, então tem alguma coisa estranha acontecendo. E ao invés de entender que esse é o processo dele, sei lá, de alguma forma orar por ele, ajudar ele, oferecer uma ajuda, ou então respeitar, não fazer fofoca, sei lá. A gente trata aquilo como se fosse um problema, né? E daí a gente exclui o cara e entende? Tem que entender muito o processo que o outro está também, não só o nosso. Eu acho isso também. Esse sentimento de corpo, de que, cara, cada um está num estágio, cada um está numa fase, não no sentido de um estar melhor do que o outro, mas num período com Deus, onde o cara está no processo dele com Deus, cara. E é importante a gente entender isso. Eu acho que... Eu acho Porque a que... gente não é um contra o outro, né? Fala aí, cara, vai. Eu acho que o lance... É rapidinho que eu vou falar. Esse negócio que até Paulo coloca numa das cartas lá que ele escreve, agora me fugiu qual é, mas que ele fala sobre a corrida que a gente está correndo. Não é uma corrida de competição, né? Não. Mas a gente tem isso na cabeça. Tudo pra gente é uma competição. Então a gente acaba atrapalhando, bota o pé na frente pro outro cair na corrida dele, porque a gente quer ganhar. Cara, eu acho que esse lance da competição é muito real. Aquela frase do pastor André que o diabo é o ladrão da alegria. O diabo... A comparação? A comparação é o ladrão da da alegria. Eu acho que isso é um ditado... A maldição da comparação, né? Eu acho que isso é um ditado antigo até, nem sei. Eu não sei, mas assim, eu escutei dele a primeira vez, entendeu? E, cara, é muito real, muito real. Cara, se você para se comparar com pessoas, com coisas, com pessoas antigas, com pessoas que, tipo assim, você conhece, com, sei lá, aquele teu primo que é superdotado, entendeu? Não importa, sabe? Cara, é incrível como, tipo assim, você, ao mesmo tempo você, tipo assim, desmerece o teu processo com Deus, como se Deus não estivesse trabalhando na sua vida, e ao mesmo tempo tu inveja a vida da outra pessoa, tá ligado? Você realmente para, porque você não investe em você. E trava de vez o seu processo. Né? E trava o seu processo de vez, sabe? E isso é um problema muito sério, cara. Eu tenho um amigo que ele bota muito no WhatsApp, assim, toma conta da sua vida. E aquilo pra mim foi muito forte. Adoro isso. Entendeu? Todos nós sabemos quem gente é. Gente boa, maneirinho. Tá aqui atrás da câmera, por sinal, mas a gente não vai revelar aqui não. E eu acho também que quando a gente se compara, né, a gente olha pro outro, mas a gente fica cego, né? A gente não consegue olhar também que para a pessoa chegar onde ela chegou, ela também teve um processo e ela decidiu. E ao invés de a gente pegar aquilo e falar, caramba, como aquela pessoa aceitou o processo, eu vou aceitar o meu. Mas não, a gente só quer o resultado, né? E é isso, não dá para você ter só o fruto. Você precisa ter raízes, porque senão você pode até ter frutos, mas eles não vão ser bons, eles vão cair rápido, porque eles não vão ser nutridos, não vão ser sustentados e
O processo é importante, não importa. E, cara, a natureza espiritual dos processos é batata. Plantou, colheu. Não adianta. A gente acha que isso é cruel, mas, na verdade, isso é muito justo. Né? Coisas boas e ruins. Exatamente. Coisas boas e ruins, entendeu? Só que a gente lembra muito disso na coisa boa, entendeu? É o quem vê close não vê corre, né? Tipo assim, quando tu vê o cara no altar lá adorando ou pregando, tu não vai falar das horas que o cara gasta no quarto de oração, que o cara gasta lendo a sua Bíblia, que o cara gasta se consagrando. Né? A gente tem uma visão péssima, né? Assim, de olhar para a pessoa assim, criar um estereótipo, tipo assim, fulano é uma bênção. Mas o cara sofreu, sabe? Ali. O cara, para estar pregando, ele sofreu. Ele sofreu uma mudança, provavelmente, de Deus, quando Deus revelou alguma palavra para ele. Ele sofreu para, de alguma forma, em algum momento, encontrar Deus na vida dele, sabe? Existiu algum sofrimento na vida do cara que trouxe um crescimento, um florescimento, e a partir daquilo ali ele está lá na frente, entendeu? E aquilo ali é só um Alguém pode reflexo. estar pensando nisso da gente aqui, né? A gente está apresentando o programa. Caraca, esses caras são o máximo. Caraca, olha só, tem luz na parada. Mas quanta e tal. coisa a gente... Mal E assim, sabem. eu acho que talvez Mal nós sabem. tenhamos passado... Como é que é? Mal sabe? Mal sabem. Mal sabe, mal sabe. No nosso dia, sabe? É. Assim? Verdade. Não, e a gente tem as pessoas para quem a gente faz isso, né? A gente olha para uma outra pessoa e pensa nisso. Eu uma vez li uma frase que eu achei muito boa, até vou deixar como frase de efeito nesse episódio, que vem na voz que vem do deserto, né? A gente compara os bastidores da nossa vida com a apresentação da vida dos outros. Eu achei isso muito maneiro, tipo, porque é verdade. O que a Pesado. gente vê é a apresentação e a gente compara com o nosso problema e a gente fala, caraca, a vida daquele cara é Esse lance do perfeita. recorte que eu falei de olhar o erro também se aplica a olhar o recorte da melhor parte da pessoa e comparar aquilo com a gente. Isso é muito cruel também, né? Com a gente mesmo. E eu acho também que é legal reforçar aqui. Não tem problema você ter uma inspiração. O Ah, problema com é certeza. quando aquilo realmente se torna algo onde você quer a vida da pessoa, né? Não tem como você ter... Certeza. Eu não posso ter a sua vida. Mas eu posso me inspirar em você, pelo homem de Deus que você é. E eu acho que isso está tudo bem. Até porque eu acho que também é isso, né? Quando a gente aprende que todo mundo tem lugar na igreja, todo mundo tem o seu espaço. Nós somos um corpo e cada corpo tem a sua função. Pra mim, Eu isso acho é que também chave. É entender isso. Porque a partir do Sentimento de momento que a corpo. gente entende isso, se você é a cabeça, se eu sou o braço, eu vou entender que eu preciso de você como cabeça e você precisa de mim como braço. Eu acho também que... Deixa até de fazer sentido lógico você excluir o outro pelo erro dele, porque ele tá no seu corpo, faz parte do seu corpo. Que nem a mão é o braço, né? A mão tá funcionando direito, então corta. O braço na verdade, precisa da mão. se ele tá ruim, eu vou querer mesmo é ajudar ele a se curar, porque, cara, Exato, ele é o meu corpo. E todo movimento, toda coisa que a gente faz envolve mais do que uma parte Mais só do do que uma corpo. parte. Por É. exemplo, você tá falando aí no microfone, eu tô falando aqui no microfone. Eu tô vendo com meus olhos onde é que o microfone tá, eu tô falando com a minha boca. Você tá fazendo um exercício físico, por exemplo, tá levantando um peso. Você não tá trabalhando só, sei lá, o bíceps, você tá trabalhando outras coisas, você tá estabilizando o corpo. Tudo envolve diferentes sentidos, diferentes partes. De funções E diferentes, funções né? diferentes. E que se complementam para que saia o resultado certo. Verdade. Eu acho interessante porque hoje em dia a gente tem muito essa discussão de, tipo assim, não é discussão na verdade, né? A gente se espelha muito em pastores, né? Só que, cara, na Bíblia a gente tem várias pessoas que, tipo assim, o cara não era pastor de fato consagrado, mas o cara é extremamente usado, né? Tipo, tu vê Filipe, sei lá, Filipe é um diácono, entendeu? Um baita evangelista, era um diácono da igreja. Estevão, por exemplo. Caraca, Estevão teve o maior discurso ali no começo de Atos e tal, o cara conseguiu fazer o link ali entre a religião judaica e o evangelho ali ao mesmo tempo e condenar os caras que mataram os profetas e tudo mais, morreu apedrejado. E, cara, assim, no fundo, a gente acaba não acreditando que legado também é importante, sabe? Quando a gente faz esse tipo de desonra, legado o legado da Maiara, não importa o que a Maiara deixa ou vai deixar, ou o que ela passa ou deixa de passar, né? Lá no fundo, o legado é uma parada que sempre vai puxar outra pessoa, sabe? Tipo, sei lá, o Billy Graham é o John Wesley, entendeu? O cara que ele se espelhava, sabe? E, tipo assim, mas o Billy Graham também não gostava de outro cara da época dele. E é por isso aí que ele, não foi por causa disso também que ele foi lá e cortou a mão do cara lá, entendeu? Deixou ele de fazer um membro do corpo, sabe? Eu acho que é muito isso mesmo que vocês falaram, cara, é muito real. Referência, né? Eu acho que o maneiro do legado nesse sentido que a gente está falando é que é um legado que não tem fim. Né? E isso é uma coisa que eu fico às vezes pensando, converso com a Mariana, com outras pessoas, que eu não quero ver todos, e eu sei que eu não vou, mas eu não quero ver todos os frutos que talvez eu esteja plantando. Eu quero aqui vivo agora, né? Mas na eternidade, porque imagina, cara, você chegar lá e ficar sabendo, até mesmo esse programa, a gente não sabe onde ele vai parar, mas vai que ele estoura, milhares de pessoas assistem, e aí lá no céu a gente descobre, tipo, cara, Vitor, Davi, Maiara, Lucas, vocês me inspiraram naquele episódio. Caramba, a gente não faz ideia, mas é um legado eterno que a gente está plantando. Isso é muito maneiro. Mas vocês acham que hoje, assim, como jovem, muita gente pensa em legado? Porque eu acho também que, antigamente, as pessoas, assim, pessoas mais velhas pensam em legado, né? Vou construir um legado, vou deixar algo. Eu acho que é difícil também a gente encontrar jovens que
querem mesmo construir um legado. Porque eu também acho que para que você queira construir um legado, você também precisa acreditar naquilo. Não dá para você simplesmente falar, eu vou construir algo. Mas se eu não acredito naquilo, por que eu vou construir algo e eu vou querer que outra pessoa colha bons frutos disso? Eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem em relação às referências na igreja é que as pessoas não estão a fim de deixar legado. Elas não estão nem mais aí para isso, entendeu? Nem mais aí. Não importa, tipo assim, se... Não importa o que o Davi vai pensar de mim, eu vou fazer as coisas que eu quero fazer. Não importa, tipo, o exemplo que eu vou dar para uma geração futura ou para as pessoas que estão agora, sabe? Quando, na verdade, tipo assim, testemunhar não é isso, cara. Testemunhar é, de alguma forma, fazer como presente aquilo que te mudou, sabe? O motivo pelo aquilo que você vive precisa estar vivo quando uma pessoa olha para você. Até porque Sacou? Isso é testemunha. uma coisa tão Eu sou boa que testemunha você porque eu quer vi a que outra parada pessoa acontecer, experimente. eu vi o negócio acontecer e eu vou falar para todo mundo que eu vi aquela parada acontecer, sabe? Isso é ser testemunha de fato, né? Então, assim, quando a gente... E eu acho que para mim é uma coisa ligada na outra. Cara, se eu sou testemunha, tenho legado, né? Se eu vi a parada acontecer, se eu vi que a parada foi efetiva e aconteceu, não é uma mentira que pessoas inventaram, na verdade, aquilo ali no meu coração tem uma frutificação e, cara, eu vou querer, de alguma forma, deixar aquela mensagem pura para todo mundo que vier. E essa mensagem pura, entre aspas, é o legado, sabe? Mas A gente só isso tá te aqui traz hoje- responsabilidade? Não, e a gente só tá... Como é que é? Desculpa. Muita. Você acha que isso te traz responsabilidade? Sim, Porque esse e também é um ponto. a gente só está aqui hoje porque as pessoas que foram testemunhas oculares na época de Jesus deixaram um legado. Com Sim, certeza. Porque João foi e escreveu o documento que hoje a gente tem como livro dele. Porque Paulo foi e escreveu um monte de carta para as igrejas, porque eles deixaram uma marca, né? E eu acho que o que hoje tem acontecido, esse negócio da responsabilidade que você falou, Mayara, eu acho que a gente está fugindo de responsabilidade no geral, na vida. Porque, assim, a gente aqui, por exemplo, citou, eu estudo isso, eu sou formado nisso e tal, mas a gente tem muita gente que não está nem aí para nada. E, assim, por quê? Talvez porque a pessoa não quer responsabilidade, talvez porque ela queira viver tudo o que ela quer naquele momento e não quer se importar com o esforço, com o processo. Acho que volta aquele outro assunto. Mas, assim, você não quer construir nada, você quer viver o hoje ou agora como se a vida fosse só esse instante, porque quando ele acabar, tudo acabou. E isso é ser completamente miserável. Exatamente. Eu acho Miserável, também isso que mesmo. um ponto também Miserável. que o Vitor falou, né, sobre as pessoas não estarem aí para nada, né, seja na faculdade, seja em outras áreas. Eu acho também que, voltando lá, o que a gente estava falando no início, as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender que hoje não tem mais, nunca teve, na verdade, né, o secular e o espiritual. A partir do momento que a gente aceita Jesus, tudo que a gente faz também é espiritual, né? E eu acho que, como é para vocês, tipo, fazer coisas que são fora da igreja? Porque a gente tem uma vida, né? Talvez as pessoas também não entendam isso, que a gente faz outras coisas, que a gente sai para se divertir, a gente vai num cinema, num teatro, a gente vai para a faculdade, a gente namora. E, assim, como que é para vocês, assim, como jovem cristão, viver todas essas coisas com a responsabilidade de que você leva Cristo para onde você é? Você é casado, né, Lopes? Já é uma outra fase da vida. Cara, é verdade, é diferente. Rapidinho, por sinal, hoje aniversário de 1 ano de casado no civil, né? Parabéns. Pô, ninguém deu assim ênfase, dá um parabéns assim legal aí. Parabéns, Parabéns, Lopes. parabéns. Aqui, ó. Aí, É a prova, gente, do milagre. Então, cara, eu acho que é o seguinte, né? Eu tenho um pastor que eu gosto muito lá de São Paulo, o nome dele é Jonas Madureira. Ele fala o seguinte, ele fala que a inteligência do homem, né? A inteligência tanto espiritual como intelectual do homem, ela precisa estar humilhada diante de Deus. Eu acho que quando a gente entende que todas as nossas faculdades, as nossas capacidades, os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades são dobradas diante de Deus, sabe? Desde o futebol que eu jogo no final de semana até o meu PhD em biofísica, sei lá, qualquer coisa, entendeu? Tudo isso precisa estar rendido, segundo a vontade de Deus, entendeu? Quando eu consigo entender isso, eu consigo perceber que eu consigo glorificar a Deus com tudo que eu faço, né? Seja a partir do meu namoro, com um namoro santo, seja a partir do meu trabalho, com um trabalho honesto, seja a partir da minha relação com meus pais, como um pacificador dentro da minha casa, como um adorador dentro da minha igreja, sabe? Eu acho que entender a soberania de Deus nas coisas que eu tenho feito em toda a minha vida, sabe? Fazer com que Deus realmente seja Senhor de tudo que eu estou fazendo, faz com que realmente eu consiga, de alguma forma, viver sem um peso na consciência de, tipo assim, estar naquela linha tênue entre o sagrado e o profano, assim, entendeu? Eu acho que o sagrado é uma pintura de uma coisa, tipo, mística, né? Ainda tem isso. Tipo, a gente pinta o sagrado como se fosse isso. E desde
do momento lá da criação, e eu nem quero entrar aqui na discussão se Gênesis é literal ou se não é, esse não é o ponto, mas o ponto é que a gente tem uma revelação de Deus instruindo o homem a trabalhar para cuidar da criação desde antes do pecado, desde antes da queda. E assim, trabalhar, era cuidar das coisas, Sim, não sim. era, tipo, flutuar, usar, sei lá, poderes místicos, não era isso, Era um né? trabalho, era uma função. É um trabalho. uma ordem, sim. Então, assim, eu acho que é isso. A gente mistifica a vida espiritual, a gente acha que é uma coisa totalmente separada, a gente não quer responsabilidade. É uma sopa, assim, horrível. Sou porra. É uma sopa horrível. Muito bom. Eu gostei da sua definição. Eu Sopa não sei, eu horrível. não consegui pensar num sabor ruim agora. É tipo chá de boldo. Chá de boldo. Não, mas o ótimo. boldo é um processo, porque depois vai ficar bom. Quando? Eu tô brincando, cara. É um processo. Tá me levando a sério? É um processo, é um Me processo. perguntando quando. Mas esse lance do sagrado, gente, é até uma pergunta para vocês. Partindo do princípio de que Jesus fez tudo o que fez pela gente, depois da nova aliança, o que a gente pode chamar de sagrado? Sagrado. Aí, Lucão. Vamos lá? Pô, vamos lá, eu começo. Cara, eu acho que sagrado são os princípios básicos pelo que a fé é estabelecida. Não princípios básicos porque a fé foi estabelecida, mas princípios básicos que foram deixados para a fé continuar sendo estabelecida. Né? Tipo, temas claros da Bíblia. Santificação, sei lá, as coisas que a gente faz na igreja. Adoração, Santa Ceia. Eu acho que isso é sagrado no sentido de, tipo assim, isso não pode faltar na nossa prestação de culto ou no nosso dia a dia. Entendeu? Faz parte meio que do sacrilégio, talvez. Eu não sei se sacrilégio é a palavra certa. Eu acho que é a atitude que alimenta o nosso homem espiritual. E isso é sagrado porque alimentar o homem espiritual é de suma importância. Entendeu? Então você não pode deixar de fazer isso e por isso que isso é sagrado. Sacou? É um ciclozinho. Pelo menos eu enxergo mais assim. Sabe? É sagrado para mim essa parada porque é uma coisa que eu não posso mexer. Porque sem aquilo ali eu vou morrer. A minha dependência de Deus está ali, entendeu? Na minha comunhão com os santos da igreja, no meu louvor, na minha leitura bíblica diária, na minha oração com Deus, entendeu? Se eu mexo naquilo ali, a minha comunhão com Deus morre. Aí eu morro. Entendeu? A confusão às vezes está em confundir o tradicional com o sagrado, não é isso? Às É, vezes exatamente. acontece A Exatamente. gente achar que coisas que são mera tradição são essenciais, na verdade, para a gente conseguir ter a nossa vida com Cristo, né? Sendo que o sagrado é o que você falou. Aquilo Exatamente. que é necessário porque tem um sentido ali espiritual completo ali. Perfeito. Cara, Não geralmente... algo que pela tradição foi estabelecido e como sempre fizeram, de alguma forma aquilo se tornou, por religiosidade, o caminho para se chegar mais a Jesus. Sim, a né? tradição Acho é que mais- importante, sabe? Mas, assim, a tradição não pode ser superior aos meios de graça que sempre foram reais, sabe? Que Jesus deixou pra gente, que Paulo deixou pra gente, entendeu? Eu acho que a gente... são os muros que a gente levanta querendo ou não, entendeu? A gente começa nessa parada, tipo assim, por que eu vou me batizar se eu já me converti? Começa uma discussão dessa e daqui a pouco a gente está numa discussão mais tola, sabe? Não vou dizer que é mais tola, mas é mais boba. Tipo, eu posso fazer tatuagem ou não posso, entendeu? Aqueles questionamentos, tipo, crente dos anos 80, tá ligado? Fala, eu posso fazer tatuagem ou não posso? Eu posso usar um topete? Acho que crente não pode ter barba. É coisa de muçulmano. Você tá adorando Alá com esse teu bigode de cavanhaque aí. Bom, galera, deixa eu lançar aqui a parte triste, mas também a parte feliz, né? A gente, para quem está assistindo, esse episódio está acabando, mas a gente tem uma segunda parte para ele. Só que para a gente poder amarrar tudo, eu queria que vocês tentassem consolidar tudo que a gente conversou agora. Vocês conseguem, assim, de alguma forma? Só para amarrar a ideia. E no próximo episódio, você assista a parte 2 desse episódio, que vai ser muito legal. Vai ser mais legal que essa. Amarra aí, né? Tá amarrado. Vou Tá amarrar. Amarra, em nome de Jesus. Mas só uma pergunta, bem podcast. Bem esse podcast. Aqui, esse aqui é o nosso segundo episódio? Eu acho que Não, esse é o já primeiro. Não, esse é Esse é o o segundo segundo? episódio já. Esse é o segundo, Se você está assistindo, você chegou até aqui, então assista. Mas eu acho que, resumindo tudo, o processo é importante, não fuja dele. O Exatamente. Senhor quer te fazer a sua melhor versão. E continua assistindo a gente para que você tenha mais informações sobre o que é uma vida de crente, né? Eu acho que é isso, assim, Eu de uma acho forma que- geral. Eu acho que a gente precisa entender que Deus é o Senhor do tempo e Ele é o Senhor dos processos também. É. Eu acho que isso é primordial pra gente. E esse encerrou em grande estilo, mano. É boemia profética. Profeta boêmio. Gente, E para sempre. eu acho que mais uma coisa importante que não pode faltar, que eu acho que para mim foi uma das melhores partes da conversa, é a questão do corpo. De como a gente está unido, de como a gente depende um dos outros, como a gente não pode ficar, tipo, realmente
se isolando, criticando o outro, ou às vezes colocando o outro num pedestal assim, e achar que nós não somos parte daquilo. Na verdade, todo mundo está no processo, todo mundo está crescendo, é uma corrida que está todo mundo junto e junto atrás do mesmo alvo, né? O alvo de crescer, de aprender mais, de se tornar mais parecido com o caráter que Cristo trouxe para a gente e deixar uma marca, deixar um legado de plantar coisas eternas, né? Para que a gente possa algumas coisas ver nessa vida e algumas outras na eternidade, saber que tipo a nossa vida teve um impacto e aquilo que a gente recebeu, a gente não segurou, mas a gente também deixou fluir. Uau. Não dá Exatamente. tempo para perder, não tem tempo para perder com ressentimento, né? Se o Quando corpo tá penso ruim, que ele me ama. a gente corre para consertar, para ajudar, né? A gente quer ver o corpo Processo. curado. É verdade. Vamos ao isso, médico. É isso. Fiquem sintonizados É nessa isso. nova frequência. E a gente volta muito mais em breve, né? A gente volta Muitas aí. novidades. Essas novidades. Tem muito mais vindo, muitos convidados. E não se esqueçam de sugerir, né? Se vocês tiverem alguma dica, Instagram da Viva, no YouTube, coloca lá. Coloca Que nos a gente comentários aqui embaixo. precisa- A gente volta antes de Jesus, eu acho. É. Eu amei esse final. Assim, pro programa continuar, sim, né? Se Jesus voltar, eu espero que o programa não Aleluia, eu tô continue. de braço aberto aqui. Vai que... Não, Não, eu se espero voltar, que, todo mundo tem se que Jesus ficar voltar, eu espera. espero que o programa não continue. É, eu também, isso que eu ia falar. O programa- Acho que Se pode Jesus, acabar, pode acabar. se já, Jesus gente. voltar, assista esse episódio várias vezes, que ele ainda te ama. Tchau, gente. Beijo. Até mais, gente. Tchau. Foi muito bom. Vocês são ótimos, gente. Olha, glória a Deus.